Bem-vindos ao Seguindo o Medo, o lugar onde cada história acende um fio de suspense e apaga qualquer sensação de segurança. Antes de começarmos, apague as luzes, ajuste-se na cadeira e aumente o volume, porque o que você vai ouvir agora atravessa o limite entre o real e o inimaginável. Prepare-se para mergulhar em segredos soturnos, corredores ocultos e um horror que se esconde sob o verniz do prestígio. Respire fundo, porque agora você vai escutar A Seita do Dr. Absalão. Renato guardou a primeira foto de Sheila como quem guarda um segredo salvador. A imagem vinha marcada por uma luz branca que lambia a clavícula dela, como se o flash tivesse sido feito para encontrar algo escondido no colo. Sheila era nova no mercado, uma modelo em começo de carreira, sorriso fácil, olhar que parecia sempre deslocar a cena para ela. Encontraram-se por acaso. O acaso, para Renato, começou a parecer destino. Ele tinha a suavidade seca de quem passou a vida procurando respostas que sempre chegavam tarde demais, como se outra existência lhe dissesse os prazos. O relacionamento não teve tempo de virar rotina. Andavam juntos há dias, trocavam mensagens com emojis tímidos. Ela ria de suas ironias e falava de sessões de fotos e de um trabalho que poderia alavancar a carreira. E então, simplesmente, ela deixou de existir nos calendários de Renato. Um dia, Sheila existia. No outro, o telefone chamava sem resposta. Mensagens viraram silêncio. Ao bater em sua porta, encontrou porta trancada e nenhum sinal plausível de saída. O desaparecimento virou boletim de ocorrência. Renato fez o que todo namorado perdido faria. Derrubou portas, perguntou a vizinhos, sondou amigos, remontou o trajeto que ela havia feito na semana, estômago apertado, olhos de quem repassa filmagens antigas. Nada. O caso ganhou a burocracia calma da delegacia, e o tempo começou a cobrir evidências com poeira. Mas para Renato, o sumiço de Sheila tinha densidade. Um corpo de provas invisíveis que pulsava nas suas mãos. Renato pediu acesso às imagens de câmeras públicas próximas ao estúdio onde Sheila trabalhara. Levantou chamados de táxi, conferiu horários, exigiu cópias de contratos com agências de modelo, vasculhou redes sociais e encontrou, entre curtidas e comentários, um rastro, uma menção a um evento fechado, uma fotografia com iluminação sofisticada e, ao fundo, a arquitetura que ele reconheceu depois. O recorte de uma varanda com vista para o mar, colunas clássicas e o tom ardido do Leblon. No rastro, havia um nome que aparecia discretamente ligado àquele tipo de evento. Dr. Absalão Campos, cirurgião plástico com clientela celebrada, rosto conhecido de campanhas, presença em colunas sociais e em programas que falavam de juventude eterna. Era um nome que brilhava nas notas de responsabilidade social, em entrevistas, em capas de revista. Era a pureza do prestígio que mais assusta. Quanto maior o verniz, mais fácil se esconde o que há por baixo. A polícia promoveu a rotina prevista. Ida ao imóvel do doutor. Perguntas formais, revistas que não implicam destruição, assinatura de autorizações. O condomínio no Leblon, onde abrigava-se a mansão, tinha portaria blindada. Moradores com rostos modelados pela exposição e a certeza de que dinheiro compra limites. Policiais em farda entraram. Câmeras internas registraram. O doutor recebeu-os com o sorriso de quem sempre antecipa a pergunta. Explicou que Sheila havia sido contratada para fotos promocionais da clínica, que houve almoço, que ela saiu à tarde. Entregou documentos, recibos, contratos. Um assistente confirmou horários. O staff apresentou notas fiscais. A inspeção, segundo os protocolos, não achou nada comprometedor. O doutor tinha resposta para tudo. Para Renato, o gosto metálico da resposta era falso. Renato não era polícia no comando. Era apenas um investigador com um desejo transformado em obsessão. Seu superior, o delegado Cunha, pediu distância. Você está pessoal demais, Renato. Deixa o caso para o correto andamento, disse ele num tom que misturava paciência
e algo parecido com censura. Renato foi afastado por excesso de envolvimento. Tinha motivação pessoal, achavam, e isso nublava a isenção exigida. As semanas passaram como uma maré lenta. A imprensa perdeu interesse. Os comentários nas mídias sociais correram para outro assunto. Sheila virou estatística emocional. Para muitos, uma jovem provavelmente morta. E ponto. Mas não para Renato. Fora do expediente, ele trabalhou em silêncio. Conseguiu um emprego temporário de vigia noturno numa das casas do condomínio. Um posto de baixa visibilidade, uniforme azul, uma lanterna que parece fazer mais sombras do que iluminar. Do seu ponto, tinha uma janela sobre a propriedade do doutor. Trouxe um drone disfarçado de equipamento de lazer. Aprendeu a manobrar o aparelho com dedos que tremiam tanto por frio quanto por ansiedade. Observou a rotina, fez anotações rituais. A cada 10 dias, percebera um padrão. Um jantar discreto, convidados ilustres, entrada controlada, ausência de fotógrafos profissionais, presença de rostos que apareciam e reapareciam em colunas sociais. Eram festas sem alarde. Eram assembleias de quem tinha certeza de impunidade. A vigilância deu pequenos frutos. Servos que entravam e saíam com caixas lacradas. Flores encomendadas de fornecedores incomuns. Carros com blindagem que se aproximavam e sumiam pela madrugada. E em uma noite, o drone captou o momento que virou sua cabeça. Entre os convidados, caminhando com a naturalidade de quem domina a sala, estava o delegado Cunha. O mesmo que o havia afastado, o mesmo que legitimara a saída formal do doutor naquele primeiro contato. Um rosto do Estado fazendo-se presente como se nada no passado ligasse as mãos dele ao sangue que Renato temia. O círculo começava a fechar. Renato pôs tudo no bolso. Fotos, horários, nomes. Sabia que, para conseguir a prova final, precisaria penetrar o local. E o local, pelo que captou em sinais e fragmentos de conversas sussurradas, exigia câmeras em pontos onde luz e decoro jamais fariam sentido. Precisava de um ângulo humano, alguém que levasse consigo um objeto que pudesse ver o que o olhar do vigilante não alcançava. A oportunidade surgiu numa noite morna. Havia uma convidada famosa conhecida por suas excentricidades e por vestir-se como se cada traje fosse um slogan. Entre as tantas extravagâncias, colecionava animais de companhia, um ímã para a atenção e, naquela festa, uma chance para Renato. Ele aproveitou o uniforme de vigia, a cordialidade adquirida nas noites de patrulha e esperou a distração correta. O plano foi simples e rasteiro. Soltou o cão da dona da casa onde trabalhava disfarçado, um Lulu da Pomerânia. O animal correu em direção à entrada principal da mansão do doutor. Renato fingiu persegui-lo. A famosa, como se todos os lampejos de vaidade fossem fatores de bondade, notou o gesto do vigia e segurou o cão no colo, sorrindo. Renato, com a naturalidade de quem se curva perante uma estrela, agradeceu e pediu uma selfie. Ele pegou a chance. Prendeu, nas tiras brilhantes do vestido da celebridade, uma microcâmera reduzida. Era a única posição possível, nas costas, entre as fitas do tecido. Pequena, instável, suficiente. Voltando ao seu posto, conectou-se ao sinal. A câmera entregava só o que as costas da famosa permitiam: paredes, móveis e fragmentos de cabelo. Os passos de salto ecoando como pequenos martelos em madeira. O vídeo era maioritariamente áudio. A famosa caminhou pelo corredor, cumprimentou com beijos e sorrisos. Renato escutava sons e vozes normais de festas, risos, copos. À medida que a câmera descia uma escadaria interna, o som se transformou. Apagou-se o tilintar dos copos e cresceu o ritmo de passos que desciam em uníssono. Em algum ponto, a luz ficou amarela, distante. A escada que a câmera filmou parecia feita de pedra roxa polida, com detalhes dourados. A textura do móvel ao lado cortava o visor. Uma estante que, por acaso, alinhava-se ao mesmo eixo por onde a câmera apontara. E depois,
O silêncio com voz. Renato reconheceu a entonação. Era a do anfitrião. A voz do Dr. Absalão Campos, naquela gravação clandestina, a voz levemente abafada pelo bolo de veludo quente da cadeira que a famosa sentou. Renato escutou. Meus caros, nós somos a dobra que dobra o tempo. Olhem, vida e morte não são inimigas, são técnicas. Vocês que me procuram conhecem o cansaço dos anos, o pecado do espelho que nos devolve apenas o que perdemos. Eu não vendo juventude, ofereço continuidade. Renascimento não é mito, é engenharia. Vocês acreditam que corpo apartado é desperdício. Eu lhes devolvo utilidade. Pensem, doação é nobreza, recolhimento, fraternidade. E o que é mais humano que transferir o sopro para quem ainda precisa? Somos ponte entre o que foi e o que será. Não se enganem com palavras pequenas. O poder exige escolha. Eu lhes abro o caminho da renovação porque, para renascer, é preciso aceitar uma pequena morte. Não é crueldade, é economia sentimental. Vocês que me escutam sabem que a verdadeira bênção é a decisão consciente de sacrificar uma história para que outra reescreva o futuro. Chamem isso de dom, se quiserem. Chamem isto de ciência, se lhes for mais palatável. Eu chamo de pacto. Um contrato onde cada parte renuncia a algo e recebe, em troca, a continuidade. Aquele que quer permanecer deve primeiro compreender o preço. A morte que ofereço é limpa, é ritual, é escolha. E escolha, meus caros, é sagrada. Hoje celebraremos. Hoje, as ovelhas da noite passam pelo crivo do entendimento. Entreguem-se à vontade que se faz ciência. Prometo clareza para quem me escuta. Abençoados serão os que saírem daqui renovados, e abençoados também aqueles que entenderam seu papel. Pacto selado. A voz enrolou-se em palavras que tinham a frieza de quem treinava ideias para confortar o pior. Havia ali lição moral travestida de salvação. Havia um veneno claro, servido em taça entorpecente. Renato ouviu gemidos ao fundo, pedidos abafados, choros curtos que tentavam uma fuga vazia, risos que se transformavam em aplauso dos convidados, como se a crueldade fosse espetáculo. A câmera, presa às costas da convidada, ainda encoberta quando ela tomou um assento atrás de uma poltrona roxa e dourada. Renato não conseguia ver, mas o áudio bastou. Aquela voz, projetando-se sobre um espaço de pedra, madeira e tecido púrpura, era a assinatura do que ele havia temido. Renato sentiu o mundo girar sem sair do lugar. Tinha a prova parcial. A voz, o padrão de entrada, o círculo dos poderosos com o delegado que o havia afastado. Tinha o rastro do que poderia ser uma rede. Tinha também o medo de que qualquer passo errado desaparecesse na influência que o doutor exercia. Ele pensou em invadir. Pensou em arrombar, em bater, em um milagre de coragem que não tinha. Havia seguranças espalhados. Havia seguranças que, naquela noite, já haviam sido algemados por sua própria imaginação. O delegado Cunha estava lá dentro. Sua presença transformaria qualquer embate em um parto jurídico complicado. Renato sabia que precisava de força institucional para validar sua suspeita. Precisava de homens que não pudessem ser facilmente amedrontados. Respirou fundo. E num ato que misturou desespero e um último lance calculado, ligou para a central da polícia. Tenho informações de que há criminosos armados no condomínio, disse, voz arrastada, simulando a frieza do relato. Estão na casa do Dr. Absalão Campos. Muitos, e armados. A sirene ainda era uma promessa distante ao telefone. Ao desligar, Renato soube que aquele passo era um portal. Não havia volta. A polícia viria. Ele poderia estar chamando, junto com os bravos, o fundo do poço ou a libertação final. No seu bolso, o drone, a gravação na nuvem, os nomes. Na cabeça, a imagem congelada da escada roxa e as palavras do doutor. Pacto, dom, renascimento. Ele aguardou, como quem espera o primeiro clique de um filme que não quer pausar. Do lado de fora, o condomínio seguia com sua respiração fina. Dentro, ou talvez logo dentro, alguém caminhava pelo seu destino.
Renato olhou para a janela do posto de vigia. A luz do Leblon cortava da escuridão como um bisturi distante. E o coração, sempre traidor, bateu em um ritmo que misturava medo com fé. O que ele ainda não sabia era o quanto a verdade custaria, nem se o preço seria pago por ele, por Sheila, ou por outros que ainda caminhavam em festas que cheiravam a concreção do mal. No fim daquela madrugada, antes de ouvir o som dos carros que confirmariam sua aposta, Renato teve um último pensamento. A justiça no Brasil, às vezes precisa de um empurrão empurrado por alguém sem proteção. E esse alguém, naquela noite, estava do outro lado da rua. As viaturas surgiram como pequenos sóis azuis se aproximando do condomínio. O reflexo das luzes se partia nos muros de vidro e aço, em flashes que lembravam câmaras fotográficas registrando o pior desfile da vida. Renato, uniforme de vigia, acenou para as viaturas como quem chama socorro de dentro de um naufrágio. Ele se apresentou como policial civil, mostrou identificação e abriu caminho com a segurança de quem já aceitou que não haverá retorno. Os 4 carros avançaram e Renato, com voz calculada, apontou. Entraram ali. Na casa do Dr. Absalão Campos. 2 vigias, pelo menos, estão envolvidos. Estão armados. A palavra armados fez o comando mudar de postura. Armas foram destravadas. Ordens, sussurradas. A tensão parecia eletrificar os portões, subindo pela ferrugem imaginária até as mãos que seguravam armas. Renato caminhou à frente apenas alguns passos, suficientes para parecer útil. Só parou quando os seguranças da mansão surgiram no portão interno, confusos, pegos no contrafluxo de uma operação que não esperavam. Talvez porque, segundo Renato supunha, alguém lá dentro sempre soube antes de forma antecipada quando a polícia viria. "Mãos à vista!" gritou o sargento. Os seguranças hesitaram. Foi a brecha. Renato sacou sua arma, adiando qualquer explicação futura. "No chão! Agora!" O medo venceu qualquer lealdade. Os 2 se renderam. Algemas. Silêncio. Um silêncio que, na verdade, era um prelúdio. Renato passou pela entrada com a urgência desesperada de quem tenta alcançar alguém que pode já não existir. Dentro da casa, tudo parecia projetado para repelir suspeitas. Móveis claros, mármore polido, escada ampla, cheiro de ambiente importado. O tipo de pureza que grita por limpeza enquanto esconde poeira dentro das paredes. Ele correu direto para a sala onde lembrava, pela perspectiva torta da microcâmera, que a convidada havia caminhado antes de descer rumo à escuridão ritualística. Os policiais o seguiram com cautela. Para eles, ainda era apenas uma operação para impedir criminosos fictícios. Para Renato, era o momento que definiria o que restaria da sua vida. A estante de livros, exatamente onde ele lembrava. Ele a alcançou como quem encontra uma porta para o outro lado de si mesmo. Puxou livros, jogou volumes inteiros ao chão. Autores importantes colidiram com granito. A poeira subiu devagar, como se o ar resistisse à revelação. E então, o som. Um clique abafado. Um deslizar de metal contra trilho. A estante mexeu. Renato empurrou com força, e o painel deslizou lateralmente, revelando um corredor de pedra púrpura que parecia arrancado de um templo subterrâneo. Os policiais se entreolharam, e tudo dentro deles silenciou. Aquele corredor não deveria existir em nenhuma casa do Leblon. Ele não deveria existir em nenhum lugar. "Arma na mão", disse o sargento, voz baixa. "Vamos." Renato desceu primeiro, incapaz de parar sua própria respiração acelerada. Os degraus pareciam não terminar. O ar mudava conforme desciam, ficando mais denso, quente, carregado de um cheiro metálico, mas não de sangue exposto. Era algo mais simbólico, como incenso queimado em rituais antigos, misturado a flores secas, madeira queimada e medo. Lá embaixo, a sala se abriu diante deles. Uma câmara oculta, paredes de pedra, pentagrama dourado bordado sobre um carpete púrpura.
candelabros altos, chamas pequenas e silenciosas, e pessoas, celebridades, influenciadores, figuras públicas, todas agora curvadas no chão, mãos sobre a cabeça. Nenhuma delas tinha coragem de olhar diretamente para os policiais. Era como se o instante tivesse varrido toda a arrogância que antes ocupava aquelas bocas sorridentes em capas de revista. Renato passou por elas como se não fossem rostos conhecidos. Procurava outra coisa. Procurava alguém. Mas antes que pudesse localizar qualquer ponto de referência maior, a voz do sargento cortou o ar. "Pare! Polícia!" Renato olhou e viu Absalão. O cirurgião estava no centro da sala, trajando um manto escuro, mãos manchadas por um líquido que parecia sangue. Ele segurava instrumentos que pareciam cirúrgicos e ritualísticos. A cena mostrava violência explícita. Mostrava o terror de alguém que havia transformado ciência em liturgia. Ao lado dele, 3 jovens, as ovelhas da noite. Uma delas, em uma mesa de madeira antiga, com amarras de couro prendendo mãos e pés, tronco aberto. E outras 2 em prantos, amarradas, vivas, implorando em palavras que se atropelavam. O horror ali não era apenas gore, era psicológico. O pavor brotava do que poderia ser feito além daquilo, do que mais estava prestes a acontecer. Renato nunca esqueceu o olhar de uma delas. Dale, um olhar de súplica que parecia implorar que ele fosse maior do que qualquer limite que tinha. Absalão ergueu o rosto para o grupo de policiais. Havia um brilho frio em seus olhos, como se observasse curiosamente a reação de insetos. "Vocês chegaram aqui", disse ele, com uma tranquilidade quase clínica. "Não sei como, mas ainda assim chegaram. Nada mais justo do que negociar." A palavra ecoou como veneno. "Deite no chão!" gritou o sargento, mas Absalão não se moveu. "Vocês entendem o que está em jogo?" perguntou ele. "Posso oferecer a todos vocês o que ofereço a eles: vida sem desgaste, juventude sem dor, um pacto que lhes permitirá continuar." Os policiais recuaram meio passo. Era instintivo, como se a voz dele empurrasse suas espinhas para trás. "Atirem!" gritou Renato. "Ele está distraindo vocês." E então Absalão começou a murmurar. Palavras em uma língua antiga, gutural, que não ecoava, absorvia o som. As luzes vacilaram. As chamas dos candelabros se inclinaram para ele, como se respirassem de sua boca. Os olhos do cirurgião brilharam em vermelho sangue iluminado, como se refletissem algo além da consciência. Os disparos vieram. 3, 5, 8. Os impactos atingiram o corpo dele, mas Absalão continuou a recitar, voz firme, estável, quase serena, até que as luzes se apagaram completamente. Um silêncio vivo tomou a sala. Os policiais acenderam lanternas com tremor nas mãos. A luz revelou apenas fragmentos, partes do carpete roxo, rostos chorosos, o brilho gasto de espadas cerimoniais, e passos, pequenos, secos, como algo leve arrastando-se pelo chão. "Fiquem onde estão!" gritou o sargento, mas sua voz não tinha mais dono. Tremia, era mais jovem, mais frágil. As lanternas oscilavam enquanto tentavam localizar a origem do som. O ambiente, que antes parecia amplo, ameaçava fechar-se sobre eles. Então a luz geral voltou, branca, fria, cruel. E Absalão não estava mais lá. As celebridades olharam ao redor com pânico real. Uma delas começou a rezar, outra desmaiou. As jovens amarradas choravam com o som rouco de quem não sabia se aquilo significava salvação ou apenas uma pausa. Na busca que se seguiu, os policiais encontraram algo que transformou a sala ritual em tumba. Um pequeno aposento escondido atrás de uma cortina pesada, sem mobília, apenas um círculo de cinzas desenhado no chão. No centro, deitado como em repouso, estava Absalão Campos, peito imóvel, um punhal cerimonial cravado no coração, olhos fechados,
como se estivesse meditando. O corpo ainda quente. Suicídio? Último ritual? Transmigração? Ou alguém o silenciara antes que ele revelasse mais? Nem Renato respondeu. Nem a polícia. Nem o silêncio. A sala, quando eles subiram para fora da casa, parecia mais pesada do que quando haviam descido. Como se cada degrau tivesse absorvido parte deles. Naquela noite, 5 celebridades foram presas. E mais de 50 crânios foram encontrados em compartimentos ocultos. Entre eles, um identificado como o de Sheila. Renato não chorou ali. Não no meio daqueles corredores. A dor veio mais tarde, no assombro privado do seu quarto, quando percebeu que nada que fizesse devolveria a voz da mulher que amava. No fim, quando as luzes azuis das viaturas desapareceram e a cidade voltou ao seu murmúrio habitual, restou para Renato apenas a verdade, dura, irreversível, cruel. E dessa verdade nasce a lição que fica. O mal não floresce apenas onde há monstros, mas onde há silêncio, conveniência e poder demais para ser questionado. Renato só conseguiu romper o círculo porque ousou desconfiar do que parecia perfeito, do prestígio que seduz e da autoridade que se impõe como verdade absoluta. Coragem não é ausência de medo. É persistir mesmo quando tudo ao redor tenta calar a sua voz. E que justiça, por mais tardia ou imperfeita, começa sempre no gesto inquieto de alguém que se recusa a virar o rosto. Se você escutou essa história até o final, se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que achou dessa trama sombria e compartilhe com quem curte histórias intensas e cheias de tensão como esta. Seu apoio faz toda a diferença.